Olá, olá, amigos que nos acompanham neste momento. Hoje, dia 17/10/2022, começa aqui mais O Poder e a Cidadania. E agradecer já as pessoas que estão aqui no Instagram nos acompanhando, Maria de Fátima, agradecer também os amigos que estão nos acompanhando no Facebook e também no YouTube. No canal Poder e a Cidadania, nós também, neste momento, estamos transmitindo ao vivo também para o YouTube, canal Poder e a Cidadania. Você já pode nos acompanhar, estamos aqui ao vivo também no YouTube. Então, a todos vocês, um bom começo de semana, segunda-feira, hoje, dia 17, estamos aí nos aproximando já da reta final da campanha. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Fortaleza. No sábado, nós estivemos acompanhando a coletiva dele, recebemos o convite para participar da coletiva. Nós estivemos no Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde uma comitiva de repórteres dos canais de comunicação, os principais canais de comunicação do estado do Ceará, estavam presentes, do Brasil, aliás. E nós fomos convidados, né? Fomos convidados e estivemos lá fazendo a cobertura. Entramos ao vivo. E o que foi que Bolsonaro disse? Quais as expectativas diante da visita de Bolsonaro ao estado do Ceará? É o mesmo que já vem aí acontecendo há algum tempo. O presidente procurando mostrar aí o que fez, combate à corrupção, as obras que foram paralisadas e ele deu continuidade. Falou do preço do combustível, falou também da pandemia, que milhões foi mandado para estados e municípios e parte desse dinheiro foi desviado. Ele se defendeu diante das acusações de que ele era o responsável pelas mortes na pandemia. Ele disse que nenhum país do mundo estava preparado e que não tinha vacina para todos. E que ele, a partir do momento que teve as oportunidades, levou vacina para todo mundo e enviou dinheiro para estados e municípios para que pudessem ser utilizados no combate aí à Covid-19. Falou das acusações que é atribuída a ele, mas nada de novo no discurso se ouviu do presidente. Sabemos que nós estamos próximo de uma eleição onde se tem um candidato que passaram 14 anos no poder. Então eu, aqui nos meus pensamentos, né, nas minhas ideias, é difícil você querer comparar 13 anos de governo, 14 anos, foram 14 anos do governo do PT, né, foram 12 anos do Lula, foram 8 anos do Lula, 4 da Dilma, dá 12, com mais 2 da reeleição da Dilma, e depois o Temer assumiu, ficou mais 2 anos, de certa forma, ainda era governo PT, porque ele era o vice da Dilma. Então não dá para se comparar 14 anos de um governo com 4 anos do governo Bolsonaro. Nós devemos analisar também por esse lado. Porque o PT passou 14 anos no poder, o Bolsonaro passou 4. E querer organizar um país que já vem há muito tempo com relatos e escândalos de corrupção, que esses escândalos de corrupção aconteceram antes e estourou numa proporção maior na mão do PT, que a economia do Brasil, não esqueçam, nós estamos hoje pagando uma conta que foi feita lá atrás. O que nós estamos pagando hoje são situações que vieram ainda
da era do PT, que foi uma crise sem precedentes dentro da economia brasileira, onde o Brasil ele botou realmente a mão aí para pedir esmola. Corrupção, preço do combustível disparou, e hoje a gente vê que a economia ela está, de certa forma, estabilizada. Mas aqui, onde é que está o erro no meu entendimento? Né? Onde é que está o erro? Onde é que o presidente Jair Bolsonaro proporcionou aí essa condição favorável à eleição do Lula? Foi justamente que ele organizou a economia, reestruturou a economia brasileira, diminuiu a corrupção, porque dizer que não existe, isso é uma utopia, ela existe, mas não nas mesmas proporções. Você não vê aí nenhum relato de empreiteiras ou de alguma coisa vinculada diretamente ao governo que esteja praticando corrupção. O que existe e o que existiu foi pessoas que estão ligadas diretamente com o presidente que foram tentar negociar, tentar tirar proveito, tentar direcionar obras para determinadas regiões e usando o relacionamento de proximidade que tem com o presidente, tentou lá interferir e tirar proveito cobrando propina. Isso aí foi fato, foi levado ao conhecimento da imprensa e foi desmascarado. Quanto tantos outros casos também que houve a expectativa de corrupção, mas na hora que o presidente tomou conhecimento, ele foi lá e botou freio, impediu que isso viesse a se tornar algo concreto. Então, no aspecto de corrupção no Brasil, nós estamos vivendo num momento com menos corrupção. Isso é fato. Que existe, existe. Mas nós temos muita coisa ainda que tem que ser consertada que veio de governos anteriores. Então, eu não acho coerente querer comparar 4 anos, não chegou nem aos 4 anos de governo do Bolsonaro, com 14 anos do PT. Não dá. Então, a gente tem que usar o bom senso nesse aspecto. Agora, a questão qual é? A questão é que a economia está bombando, estamos exportando, mas o poder de compra do brasileiro diminuiu. Então, isso aí é que está pesando, isso aí é que pode dar vitória ao Lula. É a questão do bolso. É a questão de você não ter dinheiro suficiente para poder se alimentar. E isso é o que está pesando em relação à questão da aceitação do Bolsonaro. Ele está aí liberando recursos, aumentou o número de pessoas recebendo o Auxílio Brasil, diminuiu o número de desempregados, nós tínhamos 14 milhões, hoje só estamos com 9 milhões. Isso aí muita gente não enxerga, muita gente não vê. Por quê? Porque dói no bolso. O Brasil está bem economicamente, mas o povo está tendo dificuldade. O povo não está tendo condição de comprar aquilo que necessita. E aí, para mim, foi uma das falhas do governo Bolsonaro. Ele não elevou. Se está todo mundo ganhando mais, se as empresas estão faturando mais, a economia está estabilizada, por que não aumenta o salário das pessoas? Por que eles recebem em dólar, vendem em dólar, dispara, e aqui o povo fica recebendo em real e pagando em dólar o óleo, a carne, os derivados do leite, os derivados do trigo. Então, isso aí é o que tem pesado em relação à questão da aceitação do Jair Bolsonaro. Em questão ética, não tem como botar na balança o Bolsonaro. Ele tem mais valores éticos do que o Lula. Por quê? Porque o Lula vive muito tempo dentro da política. Ele negociou, isso aí está evidenciado, está aprovado, ele foi preso, condenado em segunda instância. Por quê? Porque permitiu que algumas pessoas se aproveitassem, desviassem dinheiro público. Ele conspirou para que dinheiro público fosse desviado. Palocci foi preso, José Dirceu que está aí voltando também, se o Lula foi eleito, preso também. Então o povo esquece disso. O povo quer saber se o bolso está com condição de pagar as contas. Não quer saber de ética, não. Infelizmente, o povo brasileiro, no aspecto de ética, ele quer saber se ele está sendo atendido, se as suas
necessidade está atendendo, não quer nem saber se o cara é ladrão. É aquela história, rouba, mas faz, né? Então, infelizmente, nós ainda temos essa cultura de ficar nessa dependência, de termos que estar pedindo favor. O Nordeste, infelizmente, a maioria da população são pessoas que trabalhavam em propriedades em fazenda. Muitos municípios sobrevivem única e exclusivamente do FPM. Não tem como gerar oportunidades. Muitas vezes tem como desenvolver, mas o mais importante é deixar aquelas pessoas presas, vinculadas diretamente à prefeitura pela necessidade. Família pobre, que não tem como se sustentar, essas pessoas acabam tendo que pedir favor a político. Isso aí cria essa dependência, isso aí cria o assistencialismo, cria o clientelismo. Então, por isso que existe essa distorção toda aí na questão política entre Nordeste e Sul. Porque o Sul, ele é os estados do Sul são estados mais independentes, onde as pessoas são mais independentes, têm vida própria. Aqui não, a gente muitas vezes depende, a gente sabe disso aqui, que a gente depende muito de prefeitura. Maranguape fica dependendo de prefeitura, se não tiver amizade com alguém não consegue um emprego, né? Os canais de geração de emprego sempre fica botando, né, os mais próximos, e isso existe esse desequilíbrio justamente porque o controle político fica nas mãos de quem tem dinheiro e de quem está à frente de prefeituras. Quando um município é rico, que a sociedade vive independente, que ela produz, que trabalha, ela cobra, e aí existe um comprometimento maior no bem-estar coletivo. Aqui não, a gente fica sempre dependendo de prefeitura. É por isso que nós no Nordeste vivemos ainda nessa situação de miséria e de pobreza, porque a gente não tem para onde ir. Um povo lá do sertão vai para onde? Vai para a cidade para passar fome? Muitas vezes não aprendeu, vivia da roça, os filhos não querem mais fazer o que o pai fazia, não tem mais aquele vínculo do pai com o filho. O pai estava duro para botar o filho para estudar, para poder ser alguém, ser um doutor. Hoje a gente não vê isso com tanta frequência, a gente vê cada vez mais a droga chegando, a criminalidade chegando na cidade do interior, as drogas invadiram a cidade do interior e muitos jovens já estão aí alienados, escravos da droga. Por quê? Porque houve omissão do governo ao longo do tempo. A criminalidade ela avançou e o Estado não conseguiu combater no mesmo nível do avanço da criminalidade, né? O Estado, a polícia está sempre correndo atrás do bandido, o bandido sempre na frente, a polícia correndo atrás. Aí o crime acontece, às vezes consegue prender, às vezes não consegue, e aí a sociedade hoje vive refém da criminalidade. Por quê? Desigualdade social. Periferia vive passando dificuldade e eles estão mais propícios aí a serem aliciados pelo crime, porque o Estado não está presente, não cuida. E aí a proximidade com a criminalidade, a proximidade com a droga acaba fazendo com que essas pessoas se envolvam com a droga e aí passa a trazer consequências mais graves no futuro, tanto para a sociedade como para essas pessoas, para as famílias. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Enzo aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo. Stephanie, né? PX. Stephanie. Deve ser isso mesmo. Nena Marques, Robson Gomes, obrigado a todos vocês. Deixa eu ver quem está mais aqui. Darilene Oficial. Rômulo também aqui. Deixa eu passar por todo mundo aqui, pessoal. Léo Bezerra, bom dia, Léo, obrigado. Maria de Fátima, bom dia, Maria de Fátima. Laiana Alves também aqui com a gente. Maria de Fátima, já falei. Mais alguém, deixa eu ver aqui para cá. Ponto. Robson Gomes também aqui com a gente. Obrigado a todos vocês, é um prazer tê-lo aqui. Pessoal, aqui embaixo no Facebook, vocês estão vendo aí, né? As principais matérias que estão circulando no meio de comunicação, a gente vai estar trazendo para vocês agora, tá certo? Os principais canais de comunicação, as mídias que estão
na internet, no Facebook, no Instagram, tá bom? A gente vai estar compartilhando. E aqui no Facebook, a Marta Melo está aqui nos acompanhando, nos desejando um bom dia. Stuart Angel pintou um clima, tá dizendo aqui, pintou um clima, tá dizendo aqui o Stuart Angel, tem uma cara aqui daqueles bandidos que invadiram aquele banco lá na Espanha, né? Casa de Papel. A imagem dele aqui, desse Stuart Angel, daqueles bandidos que invadiram, fizeram aquele, né? Daquela série da Netflix, Casa de Papel, né? A cara dele é essa aqui, viu? Daqueles bandidos que assaltaram lá. Esse Angel, estou dizendo que pintou um clima aqui. Tá falando em relação ao Bolsonaro, né? Tá falando o Bolsonaro. Vamos aqui, o que é que tem mais? Botou aqui várias vezes a mesma coisa, tá bom? É sinal que você é uma pessoa muito inteligente, viu? Diz a mesma coisa repetidas vezes. Pronto, vamos lá. Pessoal, então vamos aqui estar trazendo para vocês o que temos de notícia. Teve debate ontem, debate marcado só por acusações, de um lado e do outro, né? Lula focou aí o debate na pandemia. Francisco Júnior entrou também, bom dia aqui para você. E o Bolsonaro procurou atacar o Lula em relação à questão da corrupção. Então, não foi um debate propositivo, foi um debate de ameaças, agressões de um lado e do outro, tentando destruir um ao outro. Eu entendo que nesse momento, a maioria do povo brasileiro, eles já estão conscientes. Mano Rodrigues está aqui com a gente também, Juscelino CDs, bom dia, meu querido, um abraço aí para todos vocês. Eu entendo que a eleição, o primeiro turno o Lula ganhou com 5% de votos, isso dá em torno aí de 6 milhões de votos. É uma eleição que vai ser disputada, não é uma eleição que você possa dizer já ganhou, mas a probabilidade do Lula vencer a eleição, ela existe, é muito forte. Mas aí tem que aguardar, porque o peso do Sul é muito grande e nós tivemos aí 20 milhões de pessoas que não foram votar. Então, o que pode reverter o resultado da eleição a favor do Bolsonaro é essas pessoas que não foram votar, mas em contrapartida a gente tem que ver também que a Simone Tebet e o Ciro, os seus partidos, decidiram apoiar o Lula. Agora, será se eles transmitem esse voto? Será se esses votos vão migrar na sua totalidade para o Lula? Se migrar a metade, o Lula vence a eleição. Isso é fato. O Lula vence a eleição. E aí cabe a cada brasileiro saber se quer o Lula como presidente ou se quer o Bolsonaro. Quem vai decidir? A maioria. Não é o meu voto, não é o meu posicionamento aqui. A maioria. E o que é que a gente quer? O que é que nós queremos enquanto brasileiro? Que nós possamos viver melhor, que nós possamos ter condição de ter uma vida aí com menos dificuldade. Que a gente possa viver uma vida de prosperidade também. Não adianta a gente estar batendo recorde de vendas, exportando, balança comercial bombando e a gente tendo o povo passando dificuldade, tendo dificuldade de pagar suas contas. Então, nesse momento, o que a gente vê é justamente esse fator que está pesando aí em relação à questão do Bolsonaro, porque o Lula é um trabalhador, foi um trabalhador, procurou dar voz e vez às minorias, isso é fato. Isso é fato. Teve envolvido aí o governo PT com esquema de corrupção, isso é fato também, mas, em contrapartida, aqueles menos favorecidos, ele teve uma atenção especial
do governo Lula, e essa maioria ainda é a maioria que predomina no Brasil. Hoje já temos um equilíbrio aí, o Bolsonaro, mesmo depois de tudo, ele conseguiu aí ter 51 milhões de votos. É pouco? É não, é muita coisa. Né? Para um cara que surgiu de uma hora para outra dentro da política, o Lula já havia muito tempo, já estava com 14 anos dentro do poder, houve aquele problema que ele foi para a cadeia, foi preso, passou quase um ano preso, a culpa do PT toda presa, mas o Brasil quer aí o Lula de volta. O que é que a gente espera? A gente espera é que ele possa aí, se vir as eleições, porque não está definido ainda, ele vencendo, que ele possa. É aí, diante de um país que vai pegar, de certa forma, sem tantos problemas como o Bolsonaro pegou, não vai pegar um país com pandemia, não vai pegar o país com rombo aí enorme dentro das contas públicas. Então, ele, com certeza, se vencer, vai ter todas as condições de fazer um bom governo dentro daquilo que ele se propõe. Então, cada um de nós temos que ter essa consciência. Qual é o país que nós queremos? Que o PT volte, que o PT passe a fazer a sua política da forma como fez. Será se o PT vai mudar? Não vai? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do voto. O voto é seu, todos nós temos os nossos lados. Eu já disse aqui, me manifestei, né? Não vou me intrigar com nenhum amigo meu aí, porque vai votar no Lula. Eu já votei no passado do Lula, fiz parte do partido do Lula, tá certo? Mas hoje eu não voto pelas questões éticas, por tudo aquilo que aconteceu, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, eu não voto em hipótese alguma no Lula e não vou ficar aqui me acovardando, não. Não tem nada a ver das minhas amizades, eu tenho vários amigos aí, aqui e acolá a gente se arranha, mas é por questões éticas. É por questões éticas. Eu não voto no PT, não voto no Lula por questões éticas, né? Botar na balança as questões éticas do Lula e do Bolsonaro, o Bolsonaro pesa mais. O Bolsonaro é mais ético. Pode não ser santo, como, né, as pessoas querem, não tem. Né? Bolsonaro há muito tempo que está dentro da política, mas se você vê tudo que aconteceu em relação à corrupção, o que cobra do Bolsonaro é insignificante diante do que o PT proporcionou aí para o Brasil. Bilhões desviados, bilhões do nosso dinheiro mandado para o país lá fora, quando a gente precisava de obra aqui dentro do Brasil, obras que eles não terminaram, mas mandou dinheiro lá para fora para construir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, e eu levo em consideração isso. Nós aqui precisamos de muitas obras, aqui no estado do Ceará, no Brasil, e o Lula mandando dinheiro para a Venezuela, para a Colômbia, para a África, para um bocado de países aí, comunistas, países de ditaduras, enquanto a gente precisava terminar nossas obras aqui. Então, tudo isso conta. E a gente tem que levar em consideração também isso, né? No aspecto social, a gente teve, sim, bons momentos. O Brasil viveu bem num determinado momento, mas depois começou-se aí a desandar, começou a faltar dinheiro, né? As políticas que foram implantadas pelo PT, elas não surtiram efeito, não foram alicerçadas em base sólida, é tanto que você viu aí que não acabou com miséria, não acabou com nada, só ilusão. Passaram 14 anos e não acabaram com a miséria. Está um bocado de miserável no Brasil, um bocado de gente passando fome. Se ele tivesse proporcionado, melhorado a economia nesse aspecto, tinha tanta gente hoje aí passando fome, passando necessidade? Não. Então o PT não resolveu o problema do Brasil de miséria. Está aí. O mesmo discurso agora, de novo, né? Não tem como. Pessoal, tem que entender que o Bolsonaro só está 4 anos no poder. Não tem como ele organizar toda essa esculhambação que foi deixada pelo PT, não. Não tem como. Eles passaram 14 anos com mais 2 do Temer. Aí vocês querem comparar o governo de 4 anos do Jair Bolsonaro com 14 anos do PT? Leve em consideração só isso. Analise, foram 14 anos ele no poder. O Bolsonaro está com 4. Aí vocês querem que de uma hora para outra, com um sistema corrupto desse que está aí, vocês acabem com essa situação de miséria e pobreza. Por que o PT não acabou a miséria? Não acabou a pobreza? Está aí o Brasil com um bocado de miserável ainda, não conseguiu,
E o Bolsonaro, com 4 anos, as pessoas queriam que o Bolsonaro mudasse. Quando ele estava tentando organizar a casa, arrumar a casa, querer que o Bolsonaro resolvesse o problema. Não estou falando aqui das coisas erradas do Bolsonaro, não, né? Porque tem a família... Mas se vocês verem aí, quando vão agredir o Bolsonaro, fala sempre quem? Na rachadinha do filho dele, da família dele. O que cobra do Bolsonaro é a língua, né? Que ele não sabe... quando ele bota para fora aquele que sente. Ele está com ele diz, ele não mede. Uma das virtudes do Bolsonaro, né? Uma das virtudes do Bolsonaro é a sinceridade. Ele não é falso. Ele não fala para a plateia, ele não fala o que você quer ouvir. Ele bota para fora aquilo que ele sente. E nós não estamos acostumados com esse tipo de político. Nós estamos acostumados com político safado, que mente, que engana. Nós não estamos acostumados com pessoas sérias. Quando o cara diz o que pensa, esse cara aqui não dá para política, não. O cara prefere ser enganado. Prefere que o cara se faça de santo quando tem um diabo dentro dele. Né? E aí as consequências, mais cedo ou mais tarde, elas vão vir. Mandar um abraço também aqui para a Tereza Souza, Jardel Simplício e Viviane Costa, CSC. Um abraço aí para todos vocês. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando, ok? Pessoal, vamos dar uma passada aqui. Fia Ribeiro, bom dia, Fia. Obrigado, minha querida, por você estar aqui com a gente. Valeu, obrigado, pessoal. Pessoal, aqui tem gente que vota no Bolsonaro, vota no Lula. Ninguém vai deixar de ser meu amigo aqui porque vai votar no Lula. Para mim, tanto faz o Bolsonaro ganhar como perder, o Lula ganhar como perder. Na minha vida, eles não têm poder de decisão naquilo que eu quero. Porque eu faço a minha parte, eu procuro ser independente, eu trabalho, eu não fico esperando por política. Não concordo com a carga tributária do Brasil, que é um absurdo. Sai caro para todo mundo, todos nós pagamos a conta. Seja você que vota no Lula, seja você que vota no Bolsonaro, nós estamos há muito tempo pagando a conta, puxando a carroça. Então, o governo que vier para melhorar a vida de todos, podem ter certeza que nós estaremos aqui dando apoio. Eu não vivo de política, eu não vivo de puxar saco de político. Então, muita gente aí fica esperando para que um candidato ganhe. Meu amigo, vão trabalhar. Vão procurar pegar no pesado, vão procurar construir a vida de vocês a partir dos valores que vocês têm. Não fique esperando por político, não. Porque muitos deles aí são um bocado de safado. Vão lá para dentro, estão para lá. A gente vota, bota ele lá para nos representar e ele não nos representa. Eles decidem as coisas lá em Brasília, tomam as decisões que lhe é conveniente e a gente fica aqui pagando a conta. Se eles gastam mal o dinheiro, se eles usufruem, têm benefícios, têm privilégios, tudo às custas do nosso sacrifício, das nossas dificuldades. Brasil está aí bombando com a economia e o povo recebendo salário de miséria. Isso aí vai ser um dos fatores que poderá contribuir para a derrota do Bolsonaro. O poder aquisitivo. Todo mundo está ganhando dinheiro. A economia está aí, bancos com juros lá em cima e o povo sacrificado. É isso aí onde está o diferencial. Não subiu na mesma proporção o salário. Não subiu. Os preços subiram e o salário não subiu. A gente passa um ano para ter reajuste salarial, então a inflação engoliu o nosso dinheiro e as políticas públicas, elas não fizeram com que o poder de compra pudesse também ter subido proporcionalmente à subida da inflação. Então, todo mundo está passando por dificuldades. Alguns tá bem melhor, outros nem tanto, né? Eu não sei quem é que tá. Pronto, a pessoa quer falar comigo. Wilton tá dizendo aqui, o Wilton Mota tá dizendo, falou tudo, tá dizendo aqui o Wilton. Marcela Alexa, bom dia. Wilton Mota, a todos vocês aí
que está nos acompanhando no Instagram, todos vocês bom dia. Pessoal, então é isso que está acontecendo, né? Aí no Brasil, expectativa. O que é que tu quer, um bom governo? Eu quero. Eu quero viver melhor, eu quero que o meu dinheiro dê para me pagar minhas contas, que eu não consigo pagar no fim do mês todo. Chega no fim do mês, eu não consigo pagar minhas contas disso. Fica sempre coisas. E aí, quem ganha pouco? Porque eu particularmente, eu não ganho mal, não, pessoal. Eu ganho bem. Leôncio Souza, meu querido amigo Leôncio, sábado tem jogo, viu, Leôncio? Estreia aí, viu? Sábado tem jogo aqui no Moraizão, em Maranguá, pela Copa Master 50 aí. À noite a gente vai estar aqui trazendo mais detalhes, Leôncio. Um abraço, meu querido. Um abraço aí para todos os nossos amigos do coração aí da minha querida Palmácia. Um abraço. Obrigado por você estar aqui com a gente. Meus amigos, então é isso. Vamos dar uma passada aqui. São 7 horas e 34 minutos. Nós temos um tempinho. Vamos estar trazendo aqui as notícias. Que papelão, hein, torcida do Ceará? Você viu, né, Leôncio, ontem? Que papelão. Pessoal, não adianta querer que o time ganhe força, não. Não adianta quebrar as cadeiras, não adianta invadir estádio. Não adianta querer bater em torcedor. Porque teve briga entre a torcida, né? Não adianta querer bater aí em jogador, agredir jogador. Eu entendo que a torcida, ela é quem faz o time ser grande. E a torcida do Ceará é enorme. E tem outros meios para se exigir aí mudança de comportamento. Né? Eu acho que quebrar cadeira, brigar entre si, torcedor, porque o time não consegue fazer um gol, porque eu assisti o primeiro tempo, o Ceará criou diversas oportunidades, poderia, né, ter terminado o primeiro tempo lá com a vitória no primeiro tempo, mas levou um gol. O time atacando, aí o time vai lá no contra-ataque, um passe errado, né, permitiu que o time fizesse um gol e aí foi sufoco. Time muito bem montado defensivamente, o time do Cuiabá, e aí infelizmente o Ceará mais uma vez empatou dentro de casa. E aí, né, cria aí dificuldade para permanecer. É triste ver um time do porte do time do Ceará brigando para não cair, né, para não descer para a segunda divisão. Enquanto o Fortaleza aí estava lá atrás, dificuldade, terminou a primeira fase aí lá na zona de rebaixamento e o time agora está brigando já lá na parte de cima da tabela, venceu o América Mineiro pelo placar de 2-1, jogando fora de casa, mostrando que o Fortaleza realmente sempre foi um time competitivo e eu sempre falei isso aqui também em relação à questão do Fortaleza. Então, parabenizar aí a torcida do Fortaleza, parabenizar a equipe do Fortaleza que realmente está merecendo elogios. Vamos lá, dar uma passada agora nas notícias, o que é que nós temos aqui. Vamos lá para as notícias nacionais. Pessoal, vou dizer aqui a fonte, Valor Econômico, tá bom? Aqui são as fontes das principais notícias que estão circulando aí em todo o Brasil. Debate da Band reúne Lula e Bolsonaro na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial. Quem venceu? Eu sei quem perdeu. Quem perdeu foi o povo. Nada de propositivo. Nada de propositivo. Só agressões, defesa e contra-ataque. Um atacava, o outro se defendia, se justificava, o outro atacava e o outro passava a se defender. Foi um debate praticamente sem nada de proposições, de propostas aí em relação à questão da economia. Nada que a gente viesse a se sentir aí, né, na expectativa, não, agora vai ser bom, né, acreditar em alguma coisa. Porque o que está aí, e aí se discutiu muito mais as coisas que não nos levou para lugar nenhum do que propriamente trazer uma esperança. Então, é lamentável que se perca tanto tempo para falar de um ou de outro quando a gente estava na expectativa de ver aí
propostas, proposições, ideias que viessem a alimentar a nossa esperança, né? Porque a esperança é a última que morre, mas parece que ela está morrendo antes de se concretizar, né? Vamos lá, o UOL diz o seguinte: debate presidencial da Band, Moro, papagaio de pirata, cercadinho, tapinha no ombro, bastidores do debate. Lula ou Bolsonaro? Quem ganhou o debate da Band? Veja a opinião de analistas ouvido pelo Estadão. O Estadão passa 24 horas batendo aí no Bolsonaro, né? Então, os analistas aí, eu não vou nem ler aqui não, para não, né? É difícil hoje a gente ler uma notícia e não ver ela de forma tendenciosa, querendo construir ou destruir um dos candidatos. A imprensa, ela, a partir do momento que se tornou comercial, ela passou a levar as pessoas aquilo que é conveniente para os seus interesses. Se você entrar aí no Instagram, você vai ver que 90% das matérias é do UOL, é do Estadão, é da Globo, é do G1, e todos eles batendo no Bolsonaro de alguma forma. As notícias que são levadas são sempre envolvendo alguém que está próximo do Bolsonaro. É um peso muito grande que a imprensa tem aí para induzir e seduzir as pessoas. E as pessoas menos informadas, as pessoas menos esclarecidas, elas tendem a ir para aquele lado. Agora, não vamos esquecer do passado, né? Já que o passado é que constrói o futuro, né? O passado é que constrói o futuro. Os exemplos do passado, a experiência, às vezes que a gente erra, que tem que se levantar, então eles nos alicerçam para o futuro. Nós aprendemos com os erros, e os erros estão aonde? Na frente, não. Os erros estão atrás, estão no passado. Então, o passado ele serve para que a gente não erre. Mas aqui parece que a gente gosta de apanhar, né? Gosta de apanhar. As armas quase invisíveis do debate. Terra está trazendo aqui essa matéria. Piores 24 horas da minha vida, diz Bolsonaro sobre acusação de pedofilia. O Bolsonaro foi falar aí numa entrevista, numa emissora, e falou que tinha umas meninazinhas da Venezuela que estavam lá e tudo, e essas meninas estavam vulneráveis no meio da rua. E ele falou lá que, né, que as meninas olharam para ele e pintou um clima. Meu amigo, foi um quase desaba, né? O que foi que ele quis dizer? Que aquelas meninas olharam para ele com um olhar, né, assim... E aí, quantas jovens não estão aí na rua se prostituindo? Ele quis mostrar a vulnerabilidade. Ele quis fazer um paralelo que essas jovens, crianças que vieram lá da Venezuela, elas estão aí nas ruas. Estão vulneráveis, estão atrás de sobreviver. E aí, né, a imprensa... parte da imprensa dentro do que ele disse, e o Bolsonaro, infelizmente, tem hora que ele, né, parece que trava, né? Ele fala aquilo que sente, não mede consequência, e aí acaba criando uma situação toda, né, para que a imprensa explore, né, aquilo que ele fala. Então, um dos defeitos do Bolsonaro é esse de, muitas vezes, externar aquilo que vem na cabeça, sem pensar, sem fazer aí as devidas colocações daquilo que ele quer expressar. Então, está aí mais uma dita pelo Bolsonaro que levou aí no presidente da República, o Bolsonaro, né, numa situação dessa de pedofilia. É complicado, né, pessoal? Então, vamos lá. Já que temos mais aqui, Bolsonaro é o pai do orçamento secreto, diz Maia ao rebater o presidente.
Pessoal, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa questão, você que está nos acompanhando aqui. Marcelo Alex, Ailton, falou tudo. Francisco Leite, bom dia, meu amigo. Fiz um comentário no YouTube. Pelo jeito, a campanha presidencial vai ser a velha cantiga. Roubou, mas fez. Pois é, Leite, está aqui, Francisco Leite. Bom dia, meu amigo. Olha eu aqui, pelo jeito, a campanha presidencial vai ser a velha cantiga, roubou, mas fez. Pois é. Pessoal, deixa eu falar aqui a questão do orçamento secreto. Deixa eu falar aqui. O que é o orçamento secreto? São valores que estão dentro do orçamento. Estão dentro do orçamento. Os valores estão lá. Agora, o que é que acontece? Fica a critério do relator, do presidente da casa, ele movimentar esses valores. Não se presta conta do orçamento secreto, do dinheiro, presta-se. Vários casos, se você ler os jornais, os meios de comunicação do fim de semana, vários casos aí de corrupção usando o dinheiro do orçamento secreto. Que não é secreto, na verdade não é secreto. Agora, tem um detalhe, é diferente. O pessoal quer comparar muito a questão do orçamento secreto com aqueles valores que eram disponibilizados pelas empreiteiras, que era dinheiro desviado de obra pública. Isso não existe mais no Brasil. Se existe, é lá no final da ponta. Mas antigamente era no começo. As empreiteiras ganhavam as licitações, as mesmas empreiteiras, e aí ela pegava dinheiro e distribuía para os partidos políticos. Ela disponibilizava esses recursos para que os partidos pudessem bancar suas campanhas. Isso acabou com o governo Bolsonaro. Agora, o que é que acontece? O orçamento secreto. O que é o orçamento secreto? O relator, os parlamentares, eles têm acesso a esses recursos. E aí é onde existe a questão da promiscuidade. É aí onde existe corrupção. Por quê? Porque o presidente tem esses valores lá que estão institucionalizados, estão legalmente à disposição dos parlamentares. E como é que isso é feito? O presidente tem governabilidade a partir desses recursos. Então, quem está com o presidente tem acesso a esses valores que estão aí dentro desse orçamento que é chamado de orçamento secreto. Por quê? Porque ele não tem um fim específico ali. Ele pode ir, a partir dali, ir para algo específico. Pode ir para calçamento, pode ir para saneamento, pode ir para saúde, construção de prédio, pode ir para muita coisa. Não tem ali uma definição específica para aqueles valores. Dizem aí que tem uma porcentagem, né, que vai ter que ir única e exclusivamente para a área da saúde, outro para a área da educação. E esses valores, as pessoas prestam conta. Esse dinheiro não é saído de lá e a pessoa faz o que quer com ele, não. Eles têm que prestar conta posteriormente para o Tribunal de Contas da União desses valores que são aí disponibilizados para parlamentares. Qual é o erro do orçamento secreto? É que o governo está tirando das suas mãos o gerenciamento dos recursos públicos e passando para o legislativo. É aí onde está o X da questão. Porque o parlamentar não é para executar nada. E com essa situação, os parlamentares estão a executar, a definir para onde é que o dinheiro deva ir, quando quem tem que fazer isso, que é atribuição legal, constitucional, é o presidente da República. Então, está aí essa questão. O Rodrigo Maia não pode falar, não, porque... né? Quem é Rodrigo Maia para falar dessa questão do orçamento secreto? Se ele estivesse lá, vocês acham que ele não estava querendo também não receber esse valor, não? O que foi que ele fez do governo passado? Ele estava de que lado, o Rodrigo Maia? Então a gente vê que existe muita demagogia, existe muitas manifestações de políticos aí que se posicionam pela conveniência.
Não, aqui para mim é bom. Eu estou aqui, agora eu estou de fora. Eu não estou lá do lado de dentro. Quando eu estava lá de dentro, o que foi que o Rodrigo Maia fez? Quando estava lá dentro do Congresso Nacional, presidindo a Câmara Federal. Esquemas aí de corrupção, de denúncias envolvendo o nome dele aí, nome dele aparecendo lá na Odebrecht, nas empreiteiras aí. Então, quem está lá dentro, pessoal, está sujeito a essa situação e acaba se envolvendo diretamente em esquema de corrupção. Orçamento secreto é uma forma de barganhar, de ter apoio, de ter governabilidade, sem ter que estar roubando, sem ter que estar desviando dinheiro do contribuinte. Então, essa história aí, orçamento secreto, você que está nos acompanhando, meu amigo Francisco Leite, pessoal que está aqui no Instagram, o Lula vencendo, ele vai ter dificuldade de ter governabilidade. Porque ele não vai ter a mesma facilidade para estar corrompendo, para estar montando esquema, para estar tendo aí a parceria de empreiteiras aí. Porque todo o Congresso vai estar de olho, a população está de olho. O Lula não tem maioria, ele não tem maioria. A maioria toda de direita, e para que o Lula possa ter governabilidade, ele precisa ter apoio. E onde é que se pode imaginar lá em Brasília você ter apoio sem você dar nada em troca para esses partidos? O Bolsonaro tentou fazer isso, foi o que aconteceu? Não conseguiu. Aí fez o quê? Criou essa questão daí das emendas secretas. E o Lula disse que vai acabar. Como é que ele vai acabar? Não tem como acabar. Se acabar, ele não tem como negociar com esse povo. Não tem como negociar. Ou ele segura, não libera e depois vai, não, me apoia que eu libero. E vai ser assim. Não se iludam, não. O que o Lula pode fazer, ele simplesmente segura, acaba, mas em contrapartida não. Venha para cá que eu lhe dou. E aí ele pega e libera as emendas e libera aí os projetos de cada parlamentar, desde que ele possa também atender os interesses dele, das políticas públicas que ele vai querer. Lógico, dar uma identidade aí se vier a vencer as eleições. Então, existem essas particularidades que a gente tem que estar aí acompanhando. O que é que a gente quer? O que eu quero, o que é que você quer? Viver bem. Viver bem. Nós não queremos ser roubados. Eu não quero ser roubado. Né? Nós não concordamos com o desvio de conduta. É muito dinheiro que tem aqui no Brasil, é muito dinheiro que o povo paga. E em contrapartida a gente acaba aí, né, tendo dificuldade de ter acesso ao hospital, tendo dificuldade de ter as estradas recuperadas, é uma dificuldade para fazer uma ponte, um bueiro, não tem. Né? Você vê ruas de Maranguape, há quanto tempo Maranguape existe, uma cidade dentro da região metropolitana, uma cidade que tem fonte de receitas, recebe valores significativos aí de FM e tudo, e aí você vê rua aqui dentro do Maranguape, morando gente, rua cheia de buraco, no inverno não tem coisa de passar, isso eu não admito, não aceito. Não aceito. O que é prioridade, o que é importante? Primeira coisa, oportunidade para que todos possam viver independentemente, não ficar dependendo de prefeitura. Aqui eu acho que a maior empresa que, não é empresa, né? Eu acho que a maior geradora de emprego aqui no Maranguape, eu acho que é a prefeitura, né? Eu acho que é. Tem alguma empresa que tenha 4.000 pessoas trabalhando para ela aqui no Maranguape? Vocês conhecem alguma empresa aqui no Maranguape que tem em torno de 4.000 pessoas trabalhando? Eu acho que a prefeitura tem mais ou menos isso, né? A maioria cargos comissionados, empregos dados aí por prestadora de serviço, empresas que a prefeitura contrata, cooperativa, não sei o quê, né? A pessoa trabalha na empresa, aí a prefeitura fica pagando esse dinheiro, não entra para a previdência do município, né? Aí o pobre do trabalhador, daqui uns tempos aí, não vai ter nem dinheiro para poder receber da sua aposentadoria. Complicado, viu, pessoal? Não é fácil, não, é complicado. Tá bom?
Então tá aí as principais notícias essas aí. Deputado reeleito do Novo defende a expulsão de Amoedo do partido após declarar apoio ao Lula. O Amoedo foi ex-presidente do Novo. O Novo é um partido independente. Eles não recebem fundo partidário, eles não querem. Eles pregam a moralidade. E aí o Amoedo diz que vai apoiar o Lula e como eles são contrários a esse comportamento, o partido está se manifestando contrário à decisão aí do Amoedo de apoiar o Lula. E aí se cogita até na expulsão dele do partido. Integrante do Partido Novo pede expulsão de Amoedo após declarar voto em Lula. TSE manda bolsonaristas divulgarem resposta de Lula sobre caso de Celso Daniel. TSE não, o Alexandre de Moraes, porque existem aí também manifestações nas redes sociais associando o Alexandre de Moraes ao PCC, né? Não tem nada provado, mas também circularam aí notícias nas redes sociais aí, associando o Alexandre de Moraes ao PCC. Ele teria sido advogado aí de pessoas que teriam envolvimento, seriam suspeitos de envolvimento com o PCC. Então, disseram aí, que o Lula estaria envolvido na morte do Celso Daniel. E aí o Lula deu uma resposta e o TSE está mandando os bolsonaristas dizer o que o Lula disse, né? Pessoal, eleição só de fuxico, né? Fuxico e fofoca, né? Fuxico e fofoca. Pastor de igreja evangélica é assassinado a tiros em Cariré, no interior do Ceará. Debate tem trocas de acusações, promessas e quase nada sobre a economia. A gente já falou sobre isso, né? Polícia Federal prende principais alvos da operação que investiga golpe do empréstimo em São Paulo e no Paraná. Análise: Fortaleza é maduro, faz jogo seguro e vaga na Libertadores é sonho possível. O que é que nós temos mais aqui? Bolsonaro explora a corrupção do PT. Lula ataca gestão na pandemia. Foi aí, a análise do debate. O que é que temos mais aqui? São Paulo resiste a segunda morte por varíola dos macacos. Bolsonaro pede a suspensão das redes de Janones e a cassação da chapa de Lula e Alckmin. Carta Capital. Bolsonaro pede cassação de Lula e Alckmin e suspensão das redes de Janone. Imagens mostram Thiago Brenan em hotel com diárias de até 22 mil nos Emirados Árabes. Aquele empresário aí que espancou a mulher e quer dar uma de fodão, de bichão, né? Entendo o que pode acontecer com o empresário que pagou a fiança após ser preso por agredir modelo. O cara é riquíssimo, esse cara. Lula fala sobre perdas na pandemia e Bolsonaro ironiza. Fez discurso em cima do caixão da esposa. O golpe mais baixo no debate entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos, diz pesquisa. Olha aí. Correio do Povo. Bolsonaro tem 51,2% dos votos válidos, diz pesquisa. Bolsonaro atinge 51,2% da intenção de votos e ultrapassa Lula em nova pesquisa. Daqui a pouco sai uma dizendo que o Lula está na frente, né? Centro de Kiev é atacado por drones kamikazes. Kiev é atingida 4 vezes enquanto ataques de drones continuam. Ataques russos atingem cidade ucraniana de Zaporizhzhia, que abriga a maior usina nuclear da Europa. Credibilidade britânica não será facilmente recuperada, dizem analistas, né? A Inglaterra está passando por dificuldade, pessoal. Por que a Igreja Católica virou prisioneira do Concílio Vaticano II?
No Ceará, Bolsonaro nega ataques a nordestinos, fala de relação com Elmano e estratégias no estado. Metrofor celebra o Dia das Crianças com passeio na linha sul. Empresa de Maracanã retira propaganda de Bolsonaro que estava exibindo. 3 apostas do Distrito Federal acertam a quina da Mega Sena e levam até 87 mil. Novo calendário Auxílio Brasil, outubro. Valor maior é pago antecipado. Dia 18, amanhã, veja a data de pagamento. Você tem direito ao abono salarial? 1 milhão de pessoas recebem nesta segunda-feira. A Caixa Econômica está liberando aí recursos para pessoas que têm direito ao abono salarial. São pessoas que entraram com recursos de revisão e esses valores estarão sendo pagos a partir de hoje. Então, procure aí entrar no site para saber se você não tem direito a receber esses valores aí, tá bom? 1,1 milhão será pago aí pela Caixa Econômica a partir de hoje, tá bom? Pessoal, então é isso que nós temos aí. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Heloísa Vieira, Vitor RB, acho que o imoral orçamento secreto só serve para 2 coisas: garantir segurança contra impeachment e reeleição dos corruptos. É isso mesmo, Leite. É só isso mesmo. Bolsonaro, com esses valores aí, né, e com o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele tem aí todo o apoio, tem toda a governabilidade que ele quer, de forma legal, né? De forma legal. Então, está servindo para quê? Para que os deputados possam alimentar suas bases de obra. Tem coisa melhor? O cara ficar do lado do presidente e ter dinheiro para ele levar as obras para o interior dele e permanecer dentro da política? É esculhambação isso aí. Adriana Souza, Rete Carvalho, Antônio Xavier, Hanna Araújo, Maria Thaís aqui com a gente. Um abraço para todos vocês, uma excelente segunda-feira, um bom começo de semana. Pronto, pessoal, deixa eu dar uma passada agora no Facebook. Quem é que entrou aqui? Se entrou mais alguém aqui, Paulo? Helena Souza, bom dia. Helena, acho que foi a última pessoa. Deixa eu ver aqui. Lori Silva, bom dia, amigo. O pior da política é não fazer política e sim atacar e tentar denegrir a imagem dos candidatos. André Janones até montagem fez com o candidato Nicolas Ferreira. Pois é, Loren. É de se lamentar, porque isso não é propositivo, né? Esses ataques, sempre falando do outro, pessoal, ninguém quer isso aí, não. A gente quer saber como é que vai ser lá na frente, como é que vai ser a educação, se nós vamos pagar menos impostos, se vão aí refazer a tabela do imposto de renda, vamos melhorar a educação, diminuir os juros, né? Parcelar as contas que a gente tá devendo aí com juros bem baixinho lá. O que a gente quer ver é isso, que é essa briga pessoal aí de vocês aí, dos políticos, ninguém quer ver isso aí, não. Né? O pessoal fica atacando um ao outro, querendo denegrir a imagem. Pessoal, vamos cobrar. Nós somos os responsáveis por tudo que está aí. Nós votamos. Nós não fazemos valer a nossa força. Nós não cobramos dos nossos representantes mudança de postura. A gente aceita. Eles fazem o que querem lá e fica por isso mesmo. Nós temos que entender que eles estão lá para nos representar, não é para fazer o que eles querem. Então a gente tem que se unir nesse aspecto. Não é só eu, não. Não é só, não. Porque Bolsonaro só vou falar se for contra o Lula. Eu não vou falar, não. Nós somos brasileiros, todos nós vamos pagar a conta. Não pense que você que é do lado do Lula não está pagando a mesma coisa que o pessoal do Bolsonaro está pagando. E não pense que o Lula chegando lá, você vai ter isento aí também de responsabilidade aí as suas obrigações que você tem para com o Tesouro. Você vai pagar do mesmo jeito. Agora, o que a gente paga é muito caro para bancar mordomias e privilégios. O problema é esse. Então, eu quero que você pague menos, você que vota no Lula, você que vota no Bolsonaro.
O que eu quero é que a gente possa viver melhor a partir de decisões vindas daqueles que nos representam. Agora ficar aqui brigando, a gente se dispondo, né? Esculhambando, chamando o Lula de ladrão, chamando o Bolsonaro de ladrão, para quê? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar a tua vida? Tu se satisfaz de esculhambar o outro, de dizer palavrão? É isso? Acho que é, né? Tu se satisfaz aí, pronto, tá bom, né? Acho que encheu tua barriga, né? De lascar. Vamos ver quem tem mais matérias aqui. Ademar Souza, bom dia, inspetor, bom dia, meu querido. Um abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. Leôncio Souza, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui o estúdio Angel, né, que pintou um clima, que ele está dizendo. E aí cada um tem, né, aí as suas paixões. Ademar Souza, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Helena Souza, desejando aqui um ótimo dia. Pessoal, então é isso que nós temos para hoje. Agradecer a Hanna aqui, deixa eu acenar para ela também, acenando aqui para todo mundo. Maria Thaís, foi a última pessoa a entrar aqui. Então é isso que nós temos para hoje, são 8 horas e 4 minutos. Encerramos aqui mais o Poder e a Cidadania. Vamos continuar aqui durante o dia. O que acontecer de notícia a gente vai estar compartilhando com todos vocês. Agradecer aos amigos que nos acompanharam no YouTube, no canal Poder e a Cidadania, os amigos aqui do Instagram. A todos vocês, uma excelente segunda-feira e também os amigos que estiveram conosco no Facebook e nos ouvindo pela Rádio Web Interativa Metro. A Rádio Web Interativa Metro está lá no Rádiosnet, você pode acompanhar aí a nossa programação. Então, a todos vocês, um excelente dia. Encerramos aqui mais um Poder e a Cidadania. Eles lá e nós cá, puxando a carroça. Bom dia a todos.